Ele está aqui ao vivo para falar de um tema e também para responder a sua dúvida. Bom dia, doutor André. Vem para cá, seja bem-vindo. Um prazer te receber aqui mais Bom uma dia, semana. Flaviano. Bom dia a todos. Principalmente porque o doutor André sempre traz aqui uma dica importante, uma orientação para você. E hoje ele vai falar sobre halitose, né? É o tema que será abordado no programa de hoje. O que é, né? Essa é a grande pergunta. Exatamente, Flaviano. A gente vai comentar sobre esse tema, que é um tema que eu acho interessante. Muitas pessoas têm dúvidas, né? O que é a litose? A litose, na verdade, é o mau hálito, né? As pessoas que têm problema de hálito. Então, a gente vai discutir a respeito disso e mostrar quais são as principais causas e os principais tratamentos da litose, né? Muita gente sofre com isso, não sabe o que pode estar acontecendo. Às vezes tem pessoas que escovam muitos dentes, passa fio dental e às vezes mesmo assim pode ter mau hálito. Então a gente vai comentar sobre isso. Pode passar? Vamos lá, gente. Um dos principais problemas que podem causar o mau hálito é alimentos que são muito ácidos, né? Alimentos como alho, cebola, são alimentos muito ácidos. Isso causa uma diminuição do pH da nossa boca e esse pH ficando mais baixo permite a proliferação de certas bactérias que causam mau hálito, né? Então, como streptococcus, estafilococos, são alguns tipos de bactérias que se proliferam em ambientes mais ácidos e com isso causam mau hálito, né? O tabagismo, que é o fumo, né? O paciente que fuma cigarro, né? Charuto, cachimbo, enfim, causa também mau hálito porque o próprio cigarro contém substâncias ali que vai deixar o hálito mais realmente ácido. E o hálito mais ácido, assim como alimentos como alho e cebola, vai permitir que prolifere também bactérias ali, até bactérias chama piogênicas, né? São bactérias que causam o escurecimento do dente e também que vai causar mau hálito, né? E outro fator também que a gente já sabe é a falta de higienização oral, né? Então, pacientes não têm uma boa higienização, não passa muito fio dental, não escova muito bem os dentes, também, logicamente, vai causar mau hálito, né? Outra causa é boca seca. Existem algumas doenças, né, que dão boca seca, uma delas é a síndrome de Sjögren, é uma doença autoimune em que a pessoa começa a perder a quantidade de saliva que é produzida na boca, né? Pode ter ressecamento de olho, pode ter ressecamento de alguns órgãos, né? E uma das questões é a boca seca. A boca seca, não produzindo muito saliva, vai também permitir formação maior de tártaro e, claro, o mau hálito, né? Doenças periodontais. Doenças periodontais são aqueles dentes que começam a ter perda óssea, começam a ter muito sangramento e também pode causar mau hálito, né? E condições médicas, né, como sinusite, refluxo gastroesofágeo, são que as pessoas têm muito refluxo, né? Quando a pessoa às vezes ela tem problema estomacal, às vezes ela pode ter refluxo e o fluido que está no estômago ele volta para a boca, além de causar erosão dentária, abfração e outros problemas, também pode causar mau hálito. Pode passar? Então, gente, quais são os principais sinais quando o paciente vai no consultório, o dentista começa a detectar que pode ter relação entre o mau hálito com a saúde bucal, né? Uma das situações é a saburra lingual. A saburra lingual é aquela camada ou enegrecida ou esbranquiçada que dá no dorso da língua. Está muito associado principalmente ao paciente que não tem costume de escovar a língua, né? Não é somente escovar os dentes, passar fio dental, mas é importante sempre o paciente fazer uma escovação da língua. Pode ser feito com raspadores, né, linguais que vendem em farmácias, né, supermercados ou com a própria cerda da escova, porque muitas vezes a gente tem as papilas, né, linguais e resquício de alimento pode ficar aderido nessa região. Então, se a pessoa não raspa a língua, pode dar assim mau hálito, porque começa a proliferar bactéria nessa parte da língua. Temos os cásios amigdalianos. O que é isso aqui? São formações, né, de pequenas bolsas de pus que dão na região das amígdalas, né? Isso aqui também pode causar mau hálito. A forma de tratamento seria através de gargarejos com água morna e sal, uso de antissépticos, né, uso de antibióticos. Quando não se resolve, o paciente tem que fazer uma remoção das amígdalas, né? Porque isso aqui pode às vezes começar a infeccionar, pode formar sérias bolsas de pus e às vezes tem que fazer cirurgia. E a doença periodontal, que nós já comentamos, são aquelas doenças, né, gengivais, que vai a gengiva inflamando, vai começando a ter perda óssea, vai começando a ter mobilidade, chega numa situação que o dente pode até muitas vezes ficar condenado e associado a isso também pode dar mau cheiro.
Então, às vezes, a pessoa está ali sempre escovando dente, mas está sempre com o dente infeccionado, formando pus, e aí sempre vai dar mau hálito. Pode passar? Então, gente, as doenças gengivais e acúmulo de placa bacteriana são uma das causas mais comuns para o mau hálito. Então, aqui nós temos a imagem aqui, ó, a pessoa com uma gengiva bem inflamada aqui, gengiva inflamada com tártaro, né? E às vezes a pessoa chega no consultório e não sabe por que às vezes a pessoa está tendo mau hálito. E clinicamente a gente observa que a gengiva da pessoa está com sérios problemas. Às vezes a parte dentária está toda perfeita. Só que se a gengiva está toda inflamada, vai sim dar mau hálito. Porque todas essas áreas aqui, ó, está tudo infeccionado, inflamado devido ao acúmulo de placa. Então a pessoa tem que fazer limpeza, por isso que a gente fala lá no consultório, tem que fazer limpeza a cada 6 meses para que se evite que junte essa quantidade de placa e dá uma periodontite ou uma gengivite. Pode passar? Outra situação também, já pode dar mau hálito, são as próteses dentárias defeituosas, né? Porque elas podem atuar como fatores de retenção de placa bacteriana e a instalação das doenças gengivais. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, pode ter uma ponte fixa, né? Aquela prótese que encaixa entre o dente e um outro, e naquela região onde está o dente suspenso, né? Que é o ponte, onde aqui não tem dentes, aqui tudo é uma prótese, né? Pode começar a juntar placa bacteriana e também dar mau hálito. Então, todos os pacientes que têm prótese fixa na boca, por exemplo, ponte fixa e similares, a pessoa tem que escovar muito bem essas regiões. Então, tem que usar, às vezes, passa-fio, fio dental, escovar muito bem essa área, porque se fica resquício de alimento aqui, com certeza vai dar mau hálito. Pode passar? Também, gente, próteses removíveis, né, como rote, dentadura, ela contém essas partes aqui, ó, que é em resina acrílica, e são áreas que geralmente são mais porosas. Então, pode sim ter acúmulo de bactérias e depósitos bacterianos, né, que vai causar mau hálito. Então, às vezes, as pessoas que usam prótese removível, como rote, dentadura, ponte móvel, né, enfim, a pessoa tem que higienizar também. Então, ela tem que remover da boca, passar escova de dente nessas áreas aqui dos grampos metálicos, dos dentinhos, deixar sempre limpo, porque se a pessoa não escova essa região aqui, escova somente os dentes, ela está sempre deixando isso aqui sujo na boca. E vai também causar mau hálito, né? Então, é muito comum o paciente chegar no consultório para fazer limpeza dos dentes, né? Que a pessoa usa o rote, às vezes a boca não está tão suja, mas o rote está totalmente sujo, cheio de tarto nessas áreas, sobre os dentes do rote, nessa parte aqui, porque às vezes a pessoa não escova a prótese. Pode passar? Então, gente, como a gente deve prevenir a litose, né? O mau hálito pode ser combatido, basta você estabelecer uma rotina de limpeza bucal. Então, não é complicado. O que a gente sempre pede, isso aqui já está mais do que comprovado cientificamente. Escovação 3 vezes ao dia, né? Então, a gente sempre fala com a pessoa, escovar os dentes quando ela levanta, toma um café da manhã, já escova os dentes, logo depois de almoçar e também quando a pessoa ela vai dormir, né? Antes de dormir, a pessoa faz uma boa escovação. Sempre lembrando que tem que primeiramente passar o fio dental, depois fazer a escovação, né? Com escova de dente, pasta dental, limpar sempre a língua, né? Como a gente está mostrando aqui, e o uso do antisséptico bucal também é importante, tá? Então, higienizar a língua para evitar acúmulo de bactérias, que a gente falou, né? O uso do fio dental regularmente, né? Sempre, pelo menos uma vez por dia, mas eu falo que o ideal é sempre passar, sempre quando você se alimenta, e finalizar com um bom enxaguante bucal, porque ele ajuda a tirar o mau cheiro da boca. Pode passar. Então, gente, só para mostrar aqui de forma rápida, né? Existe sim raspadores bucais. Isso aqui são dispositivos que facilitam você fazer a remoção daquela saburra lingual, né? Tem pessoa que às vezes não gosta de passar a cera da escova, então existe esse dispositivo que ele tem microcerdas aqui, né? Um pouquinho ásprazinha assim, claro que não vai chegar a machucar, que a pessoa vem e raspa a língua para tirar aquela saburra lingual, né? Então, as pessoas que às vezes têm um pouco de, vamos falar, nojo de passar escova de dente, pode comprar isso aqui, né? Vem geralmente uns kitzinhos assim, a pessoa vem, passe e raspa a língua e vai deixar sempre a língua limpa. Pode passar. O fio dental é imprescindível, né? Como a gente falou, né? Sempre passar em todos os pontos de contato de todos os dentes, né? Nunca deixar restos de alimento, que esses restos de alimento vai causar cárie, problema gengival e mau hálito. Pode passar. E eu te foi lá sobre em relação à escova dental, né, gente? Passar sempre a escova em todos os perfis dos dentes, atrás, na frente, na face oclusal, que é onde a gente mastiga, para sempre também deixar os dentes limpos.
Aí o doutor André trazendo todos os esclarecimentos para você sobre esse tema importante, né? E é um tema que todo mundo está sujeito a passar por ele, né, doutor André? Todo Isso é mundo. importante a gente dizer isso. Todo mundo pode desenvolver a situação aí da halitose, né? Todos. Inclusive, Flaviana, até tem uma situação que às vezes acontece, a gente acabou que eu não coloquei aqui, que lembrei agora, pacientes que usam dentadura fixa. Então, teve um paciente semana passada que eu atendi no consultório, ele fazia limpeza, né, em outros profissionais aí, e a limpeza não era muito bem feita, ou seja, não removia a prótese certinho, não limpava todos os implantes, tudo. Resumo de tudo: o paciente tem 5 implantes, você vai perder um, perdeu o implante já está totalmente ali reabsorvido o osso, e a quantidade de placa que esse paciente tinha era assim, exorbitante. O paciente estava deixando de fazer limpeza? Não, mas a limpeza estava sendo mal feita. Então ele estava com problema de mau hálito. Ele chegou no consultório, eu percebi, estava com mau hálito, aí marcamos fazer a limpeza, fizemos uma limpeza semana passada, vamos terminar essa semana, mas devido a quê? A quantidade enorme de placa. E às vezes a pessoa acha que não dá placa bacteriana implante, dá do mesmo jeito. A pessoa que tem implante também tem que cuidar como se fosse um dente natural. Inclusive, a pessoa tem que ficar atento quanto a isso, né, doutor André? Porque nessa correria do dia a dia, né, muitas vezes a gente não tem o tempo adequado ou não tem a oportunidade de fazer a higienização correta após as refeições. Isso é normal. É uma coisa esporádica, né? Sim. Mas você tem que ficar atento quanto a isso, né? Quando a halitose passa a ser um problema, é quando começa a acontecer de uma forma muito frequente. Né? Exatamente, Flaviano. Pode acontecer, às vezes um dia você não teve muito tempo, aí você acabou de escovar os dentes mais rápido ali, no café da manhã, no almoço. Mas é o que eu sempre falo para meus pacientes: no mínimo, uma vez por dia, a pessoa tem que caprichar bem na escovação. Ah, acordou de manhã, não teve tempo, saiu rápido para poder trabalhar, levar os filhos na escola, tudo. Aí o almoço também foi ali um pouco mais corrido, mas tem que chegar à noite e caprichar bem na escovação. Principalmente que à noite o fluxo salivar nosso diminui. Então, quando a gente está dormindo à noite ali, por exemplo, o nosso fluxo saliva diminui quase 50%. Então, a boca fica o quê? Mais seca, mais propícia a dar mau hálito. Então, pelo menos uma vez por dia, tem que caprichar bem na escovação. E é o que você falou, a gente pode passar isso aqui em qualquer parte da nossa vida. O que não pode acontecer é ficar recorrente. Se começar a ficar recorrente, tem que procurar o consultório para a gente avaliar. Eu tenho até uma dúvida aqui interessante, doutor André. Mascar cravo, gengibre, chiclete, chupar bala, isso ajuda e contribui? Ajuda só naquele momento, né? Esse é o problema. Exatamente. Os chicletes, né? As balas e cravo, gengibre, sei que a pessoa às vezes acaba fazendo uso, ele vai mascarar o problema. Ele não vai resolver o problema. Então, às vezes a pessoa está com mau hálito, está com a litose há muito tempo e ela não quer procurar o consultório, não quer resolver o problema. O que ela faz? Ela pega, compra lá caixas de chicletes e fica mascando chiclete para poder despistar. Só que a origem do problema não vai ser resolvida, porque como a gente comentou aqui, são várias situações que a pessoa pode estar com a litose. Pode ser pela má higienização bucal, pode ser pela condição das próteses que a pessoa usa, se a pessoa usa prótese fixa, implante, às vezes está precisando fazer uma limpeza bem feita ali, mascar chiclete não vai resolver. Então, a gente fala, a litose é um problema que quando ela está recorrente já não é mais normal. Um de outro acontecer pode, é o que a gente falou, às vezes a escovação um dia ou outro ficou um pouco mais ali relapsa, depois a pessoa volta, escova bem direitinho os dentes, desaparece. Se ficar recorrente, tem algum problema. Eu tenho uma dúvida aqui da Flávia, também interessante. A litose pode ser hereditária, doutor André? Não, até que não. A litose não seria hereditário não, tá, gente? O que pode ser hereditário, mas a pessoa tem que fazer tratamento, é a periodontite. Foi uma das situações que a gente comentou. A periodontite é uma doença gengival progressiva que exige fator hereditário, né? Que a gente comentou aqui, quando a pessoa começa a ter perda óssea, ter muito sangramento. Por exemplo, vou pegar na família do meu pai. Meus avós paternos perderam os dentes muito novos, com certeza tiveram periodontite. Meu pai tem que fazer controle constante no consultório, senão a doença vai evoluindo. É hereditário? Foi hereditário. Mas se fizer um controle de placa no consultório, evita de dar litose e evita de ter perda óssea. Então, a litose não é hereditário. O que pode causar litose, sim. Mas se precisar fazer um controle certo no consultório, fizer a avaliação constante, a gente evita da pessoa ter a litose. E contra a litose, o melhor remédio é a prevenção e a limpeza, a higiene bucal. Exatamente. Né? Principalmente a feita em consultório. Exatamente, Flaviano. A gente fala assim, o que a gente faz no consultório
a gente vai evitar que aquela situação, tanto do tártaro, quanto do mau hálito e outros problemas bucais, como cárie, elas sejam instaladas. Só que o dia a dia, quem vai manter a higienização bucal sempre limpa é o próprio paciente. A gente vai estar lá em casa, vendo se o paciente está, claro, escovando os dentes direito, passando fio dental, isso vai depender da própria pessoa. Então a gente fala assim, a gente faz o controle ali cada 6 meses, e isso varia também de paciente. Tem paciente que a gente faz o controle cada 3, 4 meses, que junta mais tártaro. Isso aí pode ter a ver, né? Pessoas às vezes juntam mais tártaro que outras. Mas a higienização bucal diária, quem vai fazer é o paciente. Então o paciente tem que se autorresponsabilizar para evitar de acontecer situações como a gente mostrou aqui. É por isso que o doutor André está aqui toda semana para trazer sempre a informação adequada para você. Os contatos do doutor André vão aparecer na tela, ele está sempre disponível para tirar dúvida de todo telespectador aqui da emissora. Tem alguma dúvida, fique à vontade para fazer contato. E todas as terças-feiras o doutor André também está aqui ao vivo no programa. Muito obrigado, meu André. Muito obrigado, Flaviano. Eu te agradeço e até semana que vem. Sempre um prazer receber o doutor André aqui ao vivo no programa Bom Dia Divinópolis, segunda edição. Os contatos estão sempre na tela aí para você. Inclusive, a participação também fica disponível lá no portal sistemampa.com.br e também na rede social da TV Candidez, o TV Candidez Oficial. É só